Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Assim como os celulares, que possuem alguns acessórios para utilizarmos, como as capinhas, algum acessório para gravarmos vídeos, películas e até roupinhas, quem lembra dessa época? Os vinhos também possuem os seus acessórios. E esses acessórios estão aí para a gente poder utilizar tanto para facilitar o consumo, como também para preservar a bebida e também melhorar algumas características do vinho. Apesar desses acessórios estarem aí para a gente poder comprar e para facilitar a nossa vida, muita gente pode deixar de consumir vinhos por acharem difícil de usar alguns ou então pensar que precisa de todos aqueles acessórios para poder beber um vinho. Mas não pense assim, você vai ver no vídeo de hoje que a gente vai mostrar alguns acessórios, mas claro, você não precisa de todos eles para tomar o seu vinho aí em casa. Então, se você já conhece, vamos juntos agora relembrar alguns desses acessórios que são úteis para a gente beber um vinho e também, quem sabe, conhecer alguns novos que você não conhecia, para você saber a utilidade deles aí no mundo dos vinhos. Vamos começar! Podemos começar então falando das adegas climatizadas. A gente, por exemplo, não tem uma porque não é um acessório tão acessível assim. As adegas, a gente encontra elas no mercado de diversos modelos, né? Tanto para vinhos tintos, vinhos brancos, espumantes, às vezes você consegue ter uma única adega para diferentes tipos de vinhos, mas a função principal da adega é manter o seu vinho em temperatura ideal para o consumo. A adega climatizada também vai favorecer a preservação do vinho da questão de luz externa e principalmente da temperatura. Outro acessório que também é utilizado aí no mundo dos vinhos é o decanter. O decanter, a sua principal função ali é separar os sedimentos que a gente pode encontrar em alguns vinhos, né? Sedimentos naturais da bebida. O processo de despejar o vinho do decanter também ajuda a oxigenar o vinho, então isso vai fazer com que ele libere aromas dos vinhos, né? Até porque os aromas são compostos voláteis, então eles precisam do oxigênio para serem liberados. Então, decantar o seu vinho lá no decanter vai facilitar esse processo. Vinhos jovens não são aconselhados passarem por esse processo de decantação, mas vinhos com muitos taninos ou então vinhos com potencial de guarda, sim, que daí eles são vinhos que vão precisar desse processo ali de descansar um pouquinho ali no decanter para amaciar esses taninos, ou então vinhos que já estão muito tempo lá na garrafa para separar os sedimentos. E se você não tem um decanter, não se preocupe, eu também não tenho um, e isso não é um problema, tá? A própria taça já é um decanter, a gente utiliza ela ali como um mini decanter, e se você for tomar um vinho aí de guarda, né, um vinho que está lá há muitos anos na garrafa, a própria taça vai guardar os sedimentos ali. Às vezes você pode acabar tomando um pouquinho ali de sedimentos, mas isso também não é um problema. Mas se você não gosta, né, se você quer ter todo esse ritual do decanter, você pode encontrar aí no mercado diversos modelos de diversos valores também. E se você quer adquirir aí os seus acessórios, no final da descrição a gente vai deixar um link para cada um desses acessórios que a gente vai estar falando no vídeo, para você adquirir os seus, né, para você começar aí todo um ritual de tomar vinho. Outro acessório bastante utilizado aí para consumo de vinho, que aí você já pode utilizar num vinho jovem também, é o aerador. Na hora de você servir, você já coloca ele no bico da garrafa e aquele processo ali de servir o vinho já vai estar oxigenando o seu vinho e assim, principalmente liberando os compostos voláteis que são os aromas dos vinhos. Está também na lista de acessórios para vinhos o salva-gotas e o corta-gotas. Esses dois acessórios têm basicamente a mesma função, que é ali evitar que escorra o vinho para a mesa, ou na roupa de alguém, ou na própria toalha. Já pensou, tua mãe vendo uma gota de vinho escorrendo lá? Não vai gostar, né? A gente vai até mostrar aqui para vocês como usa. Eu peguei uma garrafa. O salva-gotas, ele basicamente você vai colocar aqui em volta, não vai entrar nessa garrafa, vou pegar outra. Você vai colocar aqui em volta, né, do gargalo da garrafa, e na hora de você servir o vinho, ele vai evitar que escorra. Até porque ele tem um feltro por dentro, então essa é a função do feltro, é evitar que escorra o vinho. E o corta-gotas é a mesma coisa, você vai colocar lá dentro da garrafa e na hora de servir, ele vai te ajudar a evitar que escorra gotas de vinho na toalha da sua mamãezinha, tá bom? Outro acessório que existe aí no mundo dos vinhos e que pra mim ele é meio inútil, já vou julgar, é o corta-cápsula. A gente vai mostrar aqui uma fotinho pra vocês. Esse acessório, ele serve apenas para tirar essa cápsula aqui, cortar essa cápsula para você ter acesso à rolha do vinho. Mas muitos saca-rolhas já vem com aquela serrinha para você já poder serrar e abrir a garrafa em um único acessório. Então eu considero
o corta-cápsula um pouco inútil, eu não compraria. Mas tá aí, né? Existe, tá para ser usado. Outro acessório que também existe aí para facilitar o seu consumo de vinhos é o termômetro. Vocês devem saberem que cada tipo de vinho diferente tem uma temperatura ideal para consumi-lo. Então, você pode usar um termômetro como esse. Na hora de você servir o seu vinho, você vai lá, coloca o termômetro e verifica se ele está na temperatura ideal. Existem também outros modelos que você consegue conferir a temperatura de forma externa, que você coloca ele na garrafa e aí você verifica se o vinho lá dentro está com a temperatura ideal para consumo. Eu, particularmente, nunca usei termômetro para verificar se o vinho estava na temperatura ideal. É mais aquele negócio de feeling, sabe? Então, se você quiser, tá aí, né? Mas eu, particularmente, também nunca usei. Mas existe e temos aqui o termômetro. Outro acessório que pra mim esse aqui é bombástico, de maravilhoso, de perfeito de existir aí no mundo dos vinhos, que é a bomba a vácuo. Essa bombinha, a gente utiliza naqueles vinhos que a gente abriu, não consumiu todo e a gente quer guardar na geladeira e não quer que ele fique lá estragando. É isso aqui. Você vai colocar ele lá no gargalo a tampinha, né, no gargalo da sua garrafa e a bombinha vai puxar o oxigênio. Então, você vai puxando todo o oxigênio que tem dentro da sua garrafa e depois você coloca ele dentro da geladeira. Então, vai evitar que tenha oxigênio dentro da garrafa oxidando o seu vinho. É muito legal. Esse aqui, pra mim, é na lista do que você tem que ter em casa. Ainda seguindo a lista de acessórios úteis que eu acredito que estão aí, que você também deve ter em casa, é essa tampinha aqui para espumantes. Ela vai te ajudar a, depois que você abre uma garrafa de espumante, também não consumiu todo o seu espumante, você coloca a sua tampinha, dá uma pressionadinha e fecha ela. Existem vários outros modelos, não é apenas esse aqui, mas ela é muito útil para a gente poder preservar a perlagem, né, a borbulha presente no espumante. Se você simplesmente abrir o seu espumante, você não vai mais conseguir colocar a mesma rolha que vem nele, porque ela se expande. Então, é ideal ter uma tampinha dessa para você poder guardar ele lá na geladeira e no dia seguinte ainda ter gás no seu espumante, tá bom? Outro acessório que existe, que às vezes a gente nem considera nenhum acessório, mas são as taças. Assim como as cervejas, também tem os copos ideais para serem consumidos, os vinhos também. Cada estilo de vinho tem uma taça ideal. Existe também a taça ISO, que ela é uma taça ideal para consumir, digamos assim, que todos os tipos de vinho. Mas se você quer tomar um espumante, você tem uma taça de um estilo, um vinho branco, outra taça. Então, a gente pode dizer que as taças também são acessórios aí para a gente consumir vinhos. Outro acessório muito importante para o consumo de vinhos é o saca-rolhas, né? Sem ele, você não consegue abrir o seu vinho que contém a rolha. A gente vai fazer um vídeo explicando os diferentes modelos, mas basicamente, sem um saca-rolhas, você não abre um vinho com rolha. E se o seu vinho for de tampa de rosca, né, screw cap, beleza, você não vai precisar desse acessório, mas é muito importante você tê-lo. E igual eu falei, esses aqui já vem com a serrinha, então não precisa a gente ter um corta-cápsula só para cortar a cápsula do vinho. Existe um outro acessório que eu acho muito fofo, inclusive eu tenho aqui em casa, que é os marcadores de taças. Isso é legal, é legal ter em casa um kitzinho de marcadores de taças para quando você vai receber várias pessoas lá na sua casa, aí cada um tá com uma taça diferente, você quer lá, vai, marca a sua taça, e aí depois na hora de beber você não vai estar bebendo o vinho do amiguinho, né? É bem facinho de colocar, existem uns modelos de borracha, mas aí fica ali bem bonitinho. Outro acessório interessante de você ter em casa é o balde de gelo ou a champanheira, como a gente chama. Se você vai lá tomar um vinho branco, um vinho rosé ou até um espumante que precisa estar ali gelado, é legal você ter esse balde para você manter o seu vinho ali no gelo e, né, não ficar tomando vinho quente e vinho branco quente, que não é legal. Temos também alguns outros acessórios, como as mantas térmicas ou coolers, né, que é uma própria bolsinha que você coloca a sua garrafa e ela já fica geladinha. Tem também o balde de descarte, se você não vai consumir o vinho, ele está fazendo uma degustação, não gostou daquele vinho, quer descartar, é outro acessório aí do mundo dos vinhos. Outro acessório legal que a gente tem aqui em casa, e muito fofinho, é essa meinha. Essa meinha nada mais é que para proteger o vinho da luz externa. Então, se você quer aí que seu vinho fique paradinho aí num lugar que pega muita luz, você pode botar uma meinha fashion como essa e deixa lá. Fofinha, né? Se até celular já teve roupinha, por que o vinho não pode ter, né, minha gente? Aqui, ó, bonitinha.
Bem, eu mostrei aqui alguns acessórios para vocês, mas com certeza existe mais algumas outras opções de acessórios para vinhos aí no mercado. É como qualquer coisa, vai surgindo uma oportunidade diferente, o pessoal inventa aí um acessório legal para utilizar. Mas é claro, como eu já disse lá no começo do vídeo, você não precisa de todos eles para degustar um vinho. Eu diria que se você tiver uma taça, um saca-rolhas e uma garrafa de vinhos, você já está perfeito aí para consumir o seu vinho com muita tranquilidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns acessórios aí do mundo dos vinhos. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau! Ai!